Encontrou? Podemos ler, irmãos? Diz o texto, verso 15 e 16: E disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor, aleluia, por nós podermos estarmos aprendendo a sua palavra. Pai Santo, obrigado, meu Deus, por esta leitura, e que o teu Espírito Santo venha estar revelando para nós passo a passo, com respeito à nossa vida cristã, em relação também ao batismo nas águas. Nós rogamos que o Senhor esteja falando com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então nós estamos falando esses dias sobre batismo, e nós já aprendemos que a palavra batismo significa o quê? Mergulho. Jovem aí. Batismo significa nascer de novo, mas a palavra em si, o significado da palavra batismo. Mergulho. Mergulho. Então batismo é mergulho. Então Jesus, a gente encontra nos 4 evangelhos, ele dando essa ordem. Então é uma ordem. Aqui ele diz: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem crê e For batizado será salvo. Interessante, né? Às vezes nós não levamos o batismo muito a sério, mas nós vamos observar aqui o porquê que nós devemos batizar, certo? É a obrigação de todos que nós devemos batizar. Então quem crê e for batizado, porque nós aprendemos aqui que o batismo é um testemunho público que nós temos uma nova vida com Cristo. O batismo é um testemunho público que nós temos uma nova vida com Cristo. Então, as coisas sempre usou a água para a purificação, tanto no cristianismo como nas outras religiões. Então, a água, ela é um símbolo de purificação. E o batismo, ele existe porque através dele nós começamos a fazer parte, ou fazemos parte do corpo de Cristo, viu, irmãos? Se ele for batizado, nós não estamos ligados no corpo de Cristo. Agora, você pode estar com dúvida, mas e as crianças? Não, irmãos, as crianças, elas ainda não têm entendimento, né? O batismo é para quem já tem um entendimento, para quem sabe o que significa a sua fé. Então, esse negócio que a igreja romana inventou, que o padrinho, ele responde pela criança, é uma doutrina falsa, porque cada um responderá por si mesmo. Então você não vai batizar uma criança porque ela ainda é inocente. Mas quando a pessoa ela se torna conhecedora, ela se torna entendida do que significa isso, o que significa a fé cristã, ela tem que tomar uma decisão de ser batizado, porque o texto é muito claro: aquele que crê e for batizado será salvo. João disse: o que não crê já está condenado. Ele não fala será, ele já fala que já está condenado. Por que já está condenado? É porque a ordem, já está determinada, já está lavrada. Quem não acredita, não crê, não for batizado, já está condenado, porque isso já está escrito. Então
aqui os outros falou de algo futuro, mas João já foi no pé da letra. Quem não crê já está condenado. Aí você me pergunta, mas e aqueles que não tiveram prazo de ser batizados? Aí é o seguinte, irmãos, toda regra tem exceção. É o caso daquele ladrão que aceitou Jesus lá na cruz. Aí Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Porque os romanos não iam deixar aquele homem descer da cruz, ser batizado, depois pregá-lo novamente, e aí ele morrer. Então ele não teve a oportunidade de ser batizado. Ele não teve, viu? Mas nós vamos entender que é um mandamento, é uma ordem do Senhor para batizar as pessoas. Porque o batismo, como eu já disse, é uma purificação, né? Hoje, para o crente, a purificação vem através do sangue de Jesus. Quem é purificado no sangue de Jesus, ele precisa de dar um testemunho público que realmente ele mudou de vida, e esse testemunho é através do batismo. Nós vamos observar aqui alguns itens interessantes. Agora vocês podem abrir a Bíblia, porque nós vamos ler aqui muito texto da Bíblia, para a gente poder entender, porque as pessoas se batizam, mas é tipo assim, não tem aquele conhecimento do que é batismo, né? Se deve batizar ou não deve batizar. Não deve batizar, sim, tem que ser batizado. Então, irmãos, o batismo é um sinal de arrependimento e perdão. Lê para mim Atos 2, verso 38. Atos 2, verso de número 38. Pode ficar com a Bíblia bem aberta aí, porque nós vamos ler Bíblia hoje. Precisamos ler Bíblia. Glória a Deus. Pode ler bem alto, irmão. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Maravilha. Então, essa foi a primeira pregação após a ressurreição do Senhor Jesus. Então Pedro, ele prega para aquela multidão, né, que imaginava que eles estavam bêbados, porque o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles falavam em línguas. Então eles foram batizados no Espírito Santo antes do batismo nas águas. Então é o seguinte, Pedro prega aquela palavra poderosa, e aquelas pessoas se arrependeram, e falou: o que nós devemos fazer? Aí veio o texto que a irmã leu, né? Arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado para a remissão dos pecados. Então é uma ordem. Então os discípulos já começaram a batizar até antes mesmo da morte do Senhor Jesus Cristo. Mas primeiramente eu quero observar aqui algo interessante. O batismo nos torna unidos no corpo de Cristo. O batismo. Então, quando a pessoa não é batizada, ela não, isso estou falando de pessoas já conscientes do certo e do errado. Isso vai depender de cada um. Algumas igrejas batizam após os 12 anos. Mas sabe lá se essa criança, ela ainda tem consciência de que é o batismo? Nós não encontramos na Bíblia Sagrada o batismo de nenhuma criança, só de pessoas adultas. Lê para mim Gálatas 3, o verso 26 e o 27. Gálatas 3, o verso 26 e o verso 27, por favor. Gálatas 3, 26 e 27.
Amém, irmãos? Vamos ler, irmãos? Vamos abrir a Bíblia. 6 e 7. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foram batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Todos que foram batizados em Cristo Jesus. Todos que foram batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Isso. Revestiste de Cristo. Pois é, antes falar sobre os Porque filhos. todos sois filhos de Deus, Ah. pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Aleluia. Então nós temos um porquê. O porquê que somos batizados. Porque nós nos tornamos parte do corpo de Cristo. Nós somos batizados em Cristo. Então o batismo é a ligação nossa com o corpo de Cristo, que é a igreja. É por isso que se batiza. Para vocês terem uma ideia, o quanto é importante o batismo, os jovens aqui, os irmãos que estão se preparando, fica atento aí que vocês lêem para mim. Lê para mim Lucas 3, verso 3, a parte B do verso. Lucas 3, 3, por favor. Glória a Jesus. Eu tenho que deixar vocês ler a Bíblia, porque para vocês é acostumar a ler a Bíblia. Lucas 3, 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então esse é o batismo de João. Então ele pregava o batismo do arrependimento. Nós pregamos o batismo para quem já é arrependido. Então todas as pessoas que chegavam para João, eles confessavam e batizavam. Agora o batismo cristão é diferente. É para as pessoas que realmente têm consciência daquilo que está fazendo, né? E que já mudou de vida. Nós aprendemos aqui, porque no capítulo 6 de Romanos, o batismo é comparado a sepultura, ou a sepultamento, melhor dizendo. Então você não sepulta alguém que está vivo. Lá a Bíblia diz que nós já morremos com Cristo. Então quando alguém morre, ele tem que ser sepultado. Então quando as pessoas morrem para o mundo, elas têm que ser sepultadas. E esse sepultamento vem através de quê? Do batismo. Lá no capítulo 6 de Romanos diz que é com a morte de Jesus, né? Assim Jesus foi sepultado. A Bíblia diz que nós somos sepultados com ele na sua morte. Nós somos sepultados. Muito bem. Mas é interessante, nós encontramos na Bíblia Sagrada a ordem do batismo, e a igreja levou isso à risca, ou leva isso à risca. Nós lemos no versículo que quem crê e for batizado será salvo. Então a igreja levou no pé da letra, né, para as pessoas que já conhecem a doutrina do batismo, para as pessoas que já morreram, para as pessoas que já arrependeram dos seus pecados. Elas precisam ser batizadas. Lê para mim Atos 22:16. Muito interessante. Atos 22:16. Vamos ver quem é que foi batizado aí. Atos 22:16. Vai levar. E agora porque tens levantado bate de ti, e levanta os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aleluia. Então olha aqui para vocês. Esse é o batismo de Paulo. Quando Paulo foi salvo, o Senhor apareceu para Paulo no caminho para Damasco
ele caiu, e o Senhor falou: Paulo, ou Saulo, por que você me persegue? Ele disse: quem és tu, Senhor? Qual foi a resposta, irmãos? Eu sou. Quem estava perguntando para Paulo? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Paulo foi levado para Damasco porque ele ficou cego. Ele foi levado pelos seus companheiros e ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Aí tinha um crente lá em Damasco chamado Ananias. O Senhor apareceu para Ananias: você vai na rua chamada direita, porque lá eu tenho um homem que está precisando de você. E aí Ananias ficou com medo, porque ele se conhecia a fama de Paulo. Inclusive ele falou para o Senhor: mas esse homem, eu sou escuto, porque esse homem tem feito tanto mal aos irmãos. Aí o Senhor falou: Ananias, mas eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer por mim. Vai lá. Ananias chegou aonde Paulo estava e disse: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco apareceu a mim também. Então Ananias chega ali e disse assim: olha, Paulo estava contando a história aqui. Então ele diz: o Deus de nossos pais, de antemão, te acolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Para a gente entender melhor, volta lá em Atos, capítulo 9, capítulo 10. Deixa eu só inteirar aqui, é capítulo 9. Diz assim, olha aqui, no capítulo 9, o verso 15 a seguir diz assim: isso o Senhor falando com Ananias, um crente lá, o irmão. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Depois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Isso Ananias, Deus, Jesus falando com Ananias. Então Ananias foi e, entrando na casa, e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, ou irmão Saulo, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Viu? Então ele precisava também de ser batizado. Todos precisam ser batizados. Saulo, depois Paulo, foi batizado por Ananias, para que ele pudesse estar capacitado para fazer a obra do Senhor. Mas é interessante que no livro de Atos dos Apóstolos nós encontramos várias pessoas sendo batizadas. Aqui no capítulo 8 diz o seguinte, o verso 12: quando porém deram crédito a Filipe estava em Samaria, que era um diácono, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, ia sendo batizados, assim homens como mulheres. Então aonde os apóstolos, os discípulos chegavam, eles pegavam, as pessoas acreditavam, confessavam o Senhor Jesus, imediatamente eles eram batizados. Outra pessoa que Filipe batizou, no verso de número, no mesmo capítulo, no verso
de número 37, verso 36. Isso Filipe, ele evangelizou o eunuco. Eunuco, ele era secretário, ele era tesoureiro de uma rainha do norte da África, da rainha de Candace, era um reino. Ela era uma mulher poderosa. Esse homem, ele era um prosélito do judaísmo, ou seja, ele tinha convertido ao judaísmo. Ele esteve em Jerusalém na festa da Páscoa. Quando ele estava voltando, o Senhor Filipe já tinha saído de Samaria, e o Senhor aparece para Filipe: olha, na verdade ele foi arrebatado, ele se apresentou próximo a esse homem que estava voltando para a sua terra. Aí o Senhor falou assim: Filipe, corre e encosta nesse carro aí, né? Obviamente naquele tempo os carros eram puxados por animais. E o eunuco estava lendo a Bíblia, ele estava lendo o capítulo 53 de Isaías, e o Filipe correndo ao lado dele, né? E falou assim: você entende o que você lê? Aí ele falou assim: como que eu entendo se não tem quem me explique? Olha o quanto é importante, irmãos. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Explicando a Bíblia. Então sempre tem que ter alguém para explicar. Então Filipe falou: olha, como que eu vou entender se não tem quem me explique? O profeta está falando de você. Ele reconheceu que Filipe era um homem de Deus. De você ou de outro? Aí Filipe subiu no carro e começou a explicar a respeito de Jesus, e falou a doutrina correta, e falou sobre o batismo, porque ele se interessou. Olha aqui, então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, que era Isaías 53, anunciou-lhes a Jesus. Depois que anunciou-lhes Jesus, ele ficou crente. Olha aqui, seguindo eles caminhos fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? O que impede? Interessante, irmãos, as pessoas já eram ensinadas que elas precisavam de ser batizadas. O que impede eu ser batizado? Filipe disse. Filipe respondeu: é lícito, se crê de todo o coração. Se você acredita de todo o coração, se você crê de todo o coração. Olha, irmãos, as pessoas que não batizam é porque está faltando uma verdadeira conversão, está faltando uma verdadeira fé. Às vezes as pessoas ficam na igreja, podem ser batizadas, né? Não há um impedimento. Isso do ponto de vista, digamos, secular. Mas elas não batizam. Se não batiza, por que não batiza? É porque está faltando fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e as pessoas é salva pela fé. Então precisa ser batizado. Quando você aceita Jesus, a primeira coisa que nós temos que colocar no nosso coração é de ser batizado. Aí ele disse, e respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Interessante, né? Filipe batizou ele, ganhou ele para Jesus, ele se converteu verdadeiramente, ele confessou o Senhor Jesus e foi imediatamente batizado. E não fica só nisso não, irmãos. Como o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro do Novo Testamento que é histórico, né, que nós denominamos de livro histórico, porque conta como a igreja começou, a obra da igreja até nos anos mais ou menos 55, 60 por aí, o livro de Atos dos Apóstolos. Então ele é histórico, ele conta a história da igreja, como que a igreja começou, como que a igreja fazia. Então as pessoas eram batizadas. Olha aqui, vamos ver outras pessoas que foram batizadas. No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos
algo muito interessante. Olha aqui para vocês verem. No verso 11 diz assim: tendo, pois, isso Paulo, viu? Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Somotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipe, cidade da Macedônia. Isso hoje é o sul da Europa. Está ali a Grécia, né, a Albânia, era a antiga Hungria, que foi repartida em vários países. Eu até não estou lembrado do nome de alguns. Então, naquela região foi quando entra o Evangelho pelo sul da Europa, através da Grécia e de outras regiões. Então, olha aqui. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Bom, né? O crente chega na cidade, ele não tem um lugar adequado para orar, ele vai para a beira do rio. É bom, né? Você já orou na beira do rio, irmão Venceslau? Eu tinha um oratório, irmãos, lá na nossa terra, eles tinham um rio. Aí ele queria fazer uma curva e tinha muita areia aqui, aí era cheio de água, era um mato lá, era um lugar que eu passava horas. É da idade de vocês, vocês aí, ó, horas e horas a fio em oração. Teve pessoas que me encontrou, eu orando, né, que não era crente, falava: esse menino deve estar ruim da cabeça, né? E estou ruim da cabeça até hoje, viu, irmãos? Funciona muito bem, não. E assentando-nos, falamos às mulheres para que ali tinham concorrido. Então tinha mulheres ali também na beira do rio, aonde eles estavam orando. Certamente ficou curiosa para ver, eles começou a pregar e foi juntando as mulheres ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Está vendo, irmão? Essa mulher já tinha um temor de Deus, mas não sabia o caminho correto ainda. Olha, era como aconteceu comigo. Com 8 anos eu era leitor da Bíblia, já tinha temor de Deus, mas não sabia ainda o que eu deveria fazer. Já era crente, mas tinha que alguém me instruir de forma correta para mim poder servir a Deus de forma ou de acordo com a Bíblia. O Senhor lhe abriu o coração para entender ou atender as coisas que Paulo dizia. Ela entendeu. Olha para vocês verem. Veio o entendimento. Depois de ser batizada, foi a primeira mulher a ser batizada na Europa. Interessante, né, irmãos? A primeira mulher a ser batizada na Europa. Vocês têm um privilégio, porque vocês sempre deram mais atenção no Evangelho do que os homens, né? Pode observar que sempre as mulheres é mais atenciosa. A primeira mulher que se converteu na Europa, que foi batizada, foi Lídia. Maravilha, né, irmãos? Olha, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ela converteu mesmo. Converteu, foi batizada, e ela chamou toda a sua casa, certamente o seu esposo, falou assim: olha, eu aceitei Jesus e vocês têm que aceitar também. Lá no capítulo aqui de Atos dos Apóstolos, aquela pregação que Paulo não está aqui, eu até vou ler aqui. Então essa mulher foi batizada. A primeira mulher que foi batizada na Europa, chama, qual é o nome dessa mulher? Lídia. Ela abriu as portas do Evangelho ali, levou Paulo para a sua casa, cuidou daqueles homens, Paulo com seus amigos. Olha o que acontece. Quando Paulo estava abrigado na casa de Lídia, ali se tornou uma igreja. Ele começou a pregar, e foi quando ele expulsou aquele demônio daquela menina que estava endemoniada e dava lucro. Ela tinha um demônio da adivinhação e dava lucro aos seus senhores. Ela parou
de dar lucro. Aquela menina era uma fábrica de dinheiro. Ela tinha um espírito de adivinhação. E Paulo expulsou o demônio, ela dava quanto mais de adivinhar. Que coisa boa, né, irmãos? A indústria deles acabaram na hora. Só Paulo repreendeu, sai dela, Satanás. Pronto, acabou o lucro. Eles ficaram revoltados, prenderam Paulo e Silas. Até nós vimos aqui outro dia, né? Aí é o seguinte, olha o propósito de Deus. Enquanto Paulo e Silas estavam presos lá no cárcere, de mãos e pés, eles estavam presos. Mas aconteceu algo interessante. Diz que eles cantavam, eles oravam, eles estavam machucados, irmãos, apanharam tanto, mas eles estavam cantando. E de repente, à meia-noite, Deus visitou ali e balançou o cárcere, e os portões se abriram automaticamente. Os portões se abriram automaticamente. Então, o que ocorre? O que acontece? Diz que abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Isso é o carcereiro que ia fazer isso. Aí Paulo falou: rapaz, não faz isso não. Todos nós estamos aqui. Mas ele foi tão incrível o que aconteceu, que ele disse assim. Depois o carcereiro trouxe eles para fora e disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha, irmãos, o tanto que é interessante. O que devo fazer para ser salvo? É uma boa pergunta, né? O que nós devemos fazer para ser salvo, irmãos? Lá nós estudamos que Filipe falou lá para o eunuco, viu? Então o que nós devemos fazer para ser salvo? E Paulo respondeu: crê pelo Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. É uma promessa para nós. Então, nós que somos crentes, nós temos que lutar pelos nossos que ainda não são salvos. Irmãos, a salvação ela acontece imediatamente. Após a salvação, aí tem a confirmação, que é o batismo. Viu? Então, crê no Senhor. Paulo falou: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Promessa de Deus. E às vezes a gente não levamos isso a sério, né? Nós nos convertemos e o tempo vai passando e nós não temos, irmãos, nós não temos objetivo na nossa vida de fazer propósito para Deus salvar a nossa família. Quantos crentes têm filhos desviados? Será que não está faltando mais um apelo com Jesus? Falar com Jesus, fazer propósito diante de Deus. Quantos desviados que perderam a vida? Porque, olha, irmãos, uma boa parte das pessoas que está envolvida com droga, com homicídio, são pessoas desviadas. Se você for lá no presídio, uma grande parte são de filhos de crente, desviou, ou então nunca aceitou Jesus. Irmãos, nós precisamos, a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem, sem olhar quem, mas o verso que eu quero é principalmente os domésticos da fé. Então, irmãos, a nossa família é o maior patrimônio que nós temos. Nós temos que lutar pela nossa família. Nós não vamos obrigá-los, mas nós temos que orar. Por exemplo, eu me converti criança e ganhei minha família para Jesus. Não estou me gloriando nisso, não, mas eu lutei. O meu pai foi só 27 anos de oração, lutando. Eu ganhei meu pai, batizei, e hoje ele está com Jesus. Mas olha aqui, o que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa. Cumpriu na vida dele lá, o Paulo falou. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Eles estavam todos machucados. Então, levantando-os para a sua
ou levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha aqui. Eu não li o texto todo. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões, os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Ele foi batizado. Então, e todos os seus. A palavra de Paulo cumpriu na vida dele. Crer no Senhor Jesus e ser batizado, tu e a tua casa. Eles foram batizados. Olha, e era tão interessante o Evangelho, como crescia, que depois aqui no verso 40, diz assim: tendo-se retirado do cárcere, Paulo e Silas, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Então, Lídia, que tinha convertido antes do carcereiro, já abrigava irmãos ali na casa dela. A casa dela se tornou um local de oração. Irmãos, por que eu insisto que nós devemos fazer culto na casa dos irmãos? Porque a casa dos irmãos é um ponto de pregação para a edificação dos irmãos e também para a gente ganhar almas. Então a Lídia era nova crente, entretanto a casa dela já tinha se transformado numa igreja, porque ela com todos os seus estava crente. O carcereiro com todos os seus estava crente, e já tinha mais irmãos ali, o poder do Evangelho. Então, irmãos, muito interessante, as pessoas eram batizadas imediatamente após a sua conversão. Mas vamos ler mais na Bíblia Sagrada. Lê para mim Efésios 4, 5, por favor. Esse vocês vão ver. Efésios 4, 5. Glória a Jesus. Pode ler, irmão. Vocês vão quebrando aí o jovem aí vai quebrando aí essa timidez, né? Daqui um dia vocês vão estar pregando aí, líder de jovem, pregando para 100, 200, 500 jovens, dando estudo bíblico. Que maravilha, né, irmãos? Amém? Amém, Saúl? Amém? A Saúl está ensinando aí para 500 jovens, que maravilha, né? Os irmãos aí, ó, que maravilha, né? Efésios 4, 5, lê para mim, por favor. Um só batismo. Lê de novo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, nós temos um só Senhor. Quem é o nosso Senhor? Jesus, né? Deus, Jesus, é uma mesma coisa. Nós temos um só Senhor, uma só fé. Porque a nossa fé, ela é direcionada a uma só pessoa, a Jesus. Então a nossa fé, a Bíblia chama de fé santíssima. Nós temos uma só fé. Todos nós aqui, porque nós cremos no único Deus, não é assim? E também um só batismo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Agora entra uma questão interessante. Existe, eu não vou dizer que a pessoa vai perder a salvação, mas por falta de interpretação da Bíblia, tem algumas igrejas evangélicas que o crente é o seguinte: ele batiza, depois ele peca, ele tem que ser batizado de novo. Não, irmãos, não é Bíblia, é um só batismo, não é Bíblia. E tem outras igrejas que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão, que é o batismo correto. Mas se você sair daqui e for para a igreja, você tem que se batizar de novo. Irmãos, isso é uma contradição enorme. Inclusive nós tivemos crentes que foram minhas ovelhas, e depois, por falta de uma posição
de pessoas de Deus, de pessoas que têm autoridade sobre a família, né, foi para essa igreja e se submeteu a outro batismo. Isso, irmãos, é heresia. Há um só batismo. Esse batismo, ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa determinada igreja, ela batiza assim: eu te batizo em nome de Jesus, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ué, irmãos, mas Jesus não é o Filho? E aí, por causa dessas coisinhas, não aceita o batismo nosso, que é um batismo de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Eles têm que pronunciar o nome de Jesus primeiro. Irmãos, isso é uma pura besteira, é tão radical, tão burrice, uma coisa dessa, que olha, eu te batizo em nome de Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica incoerente. Aí está desvinculando Jesus da triunidade de Deus. E aí o crente, irmãos, é por isso que a gente tem que ensinar as pessoas, porque se alguém, depois que você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão, e alguém quiser te batizar de novo, você não pode aceitar, irmãos, é um só batismo. Aí essa igreja diz que quem é salvo é só quem aceita o batismo deles. O batismo deles é heresia, e só eles é que é salvo. Falei, então está na mata, né? Sem cachorro. E os crentes antes, a igreja deles tem 100 e poucos anos, e os crentes antes não foram salvos, né, irmão? Olha que heresia, irmãos, porque o diabo segue o entendimento das pessoas. Ué, então os crentes que foram, né, o caso deles aqui, então não foram salvos? Mas muito bem, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Agora lê para mim Colossenses 2,12, por favor. Colossenses 2,12. Vamos ver, nós falamos aqui no Romanos 6 que o batismo significa sepultamento. Lê para nós, se confirma esse texto. Gálatas 2,12. Quem encontrou? Gálatas, não, Colossenses. Desculpe, irmãos, Colossenses. Colossenses, vamos lá, quem é bom de Bíblia aí? Irmãos, interessante, olha, a falta de treinamento com a Bíblia é tão grande. Naquele tempo, os jovens, nós, os jovens, meus jovens, olha para mim aqui, no tempo que eu era na idade de vocês, nós juntávamos um grupo assim, mais ou menos nessa faixa de detalhe, e tinha estudo bíblico, e nós ficávamos sentados assim, e era uma disputa saudável. O pastor citava a referência, e nós procurávamos quem é que achava primeiro, mais rápido, e nós fomos treinados para isso. Então tivemos a possibilidade de conhecer a Bíblia, certo? Porque ficávamos na frente, e ele citava, e o que achava primeiro lia, e aí era muito bom essa disputa. Uma disputa, não era bem uma disputa, mas era ótimo. E os pastores falavam, olha, meus parabéns. Então era aquela, digamos, aquela guerra santa, né? Quem encontrou? Gálatas, aliás, Colossenses 2,12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Maravilha. Então, sepultados com ele no batismo. Então Jesus ele foi sepultado. Como eu já ensinei aqui em Romanos 6, então o batismo é sinônimo de sepultamento. Assim como Jesus foi sepultado, nós também fomos sepultados pelo batismo. Viu, irmãos? Sepultado com ele quem? Jesus. Agora, irmãos, para vocês terem uma ideia, eu disse aqui a princípio que antes mesmo de Jesus morrer, eles já batizavam. É muito texto, mas eu preciso de vocês ficar bem espertos aqui, porque o tempo já está vencendo. João 4:1. João 4:1, lê para mim, por favor.
os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizado mais discípulos do que João. Está vendo? Então, Jesus também começou a batizar. Os próprios discípulos batizavam mais do que os de João, certo? Eles batizavam antes mesmo da ressurreição. Já havia o batismo que nós batizamos. Vamos olhar outro caso aqui. 1 Coríntios 1,13. Da próxima vez, irmãos, eu vou trazer um pacotinho de dinheiro de troca de 50, irmãos. Eu que responder primeiro ganha 50. Eu vou citar aqui muitas referências e vai ganhar dinheiro para valer, viu, irmão? 1 Coríntios 1,13. Então Paulo aqui ele critica a igreja de Corinto, certo? Porque falou, olha, vem aqui, porque lá existe um grupo, ou 4 grupos de pessoas. Aqui eles falam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Pedro, outros, eu sou de Cristo. Aí Paulo falou assim, olha, porventura vocês foram batizados no meu nome? Paulo tinha uma autoridade para alguém batizar no nome de Paulo? Não. Olha, mas todos foram batizados em nome de Jesus. Então por que vocês estão dizendo eu sou de Paulo, sou de Apolo e etc, e etc? Então Paulo fez uma crítica muito grande à igreja de Corinto. Agora saiu, lê o verso 17 do mesmo capítulo, 1 Coríntios 1,17. Paulo não batizava muita gente não, irmãos. Porque Cristo enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas que a cruz de Cristo se não faça valer. Então, Paulo batizou poucas pessoas, mas ele ganhava as pessoas para Jesus. Ele colocava obreiros e esses obreiros batizavam. Então, o serviço de Paulo era evangelizar, era ganhar as almas, mas deixava alguém para conduzir essas pessoas para serem batizadas. Vamos mais. 1 Coríntios 10, 2. Depois pode segurar mais aí, não me incomoda, viu? E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Isso, tá bom. Então, a nuvem e o mar é um símbolo ou sinônimo de um batismo. Por quê? Eles atravessaram o mar. E a nuvem também estava sobre eles, estava cobrindo eles. É por isso que a água, o batismo, é mergulho. Então é uma analogia que Paulo faz, que a passagem para o mar e a nuvem cobrindo o povo de Israel era o batismo, foi sinônimo de batismo. Vamos mais lá, irmãos. 1 Coríntios 12, 13. 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em o Espírito formado um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então nós somos batizados em... Leia de novo. Leia o primeiro. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Em um Espírito. Continua. Formando um corpo. Formando um corpo. Esse corpo é a igreja, é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, quando você se batiza, então você se torna membro desse corpo. Viu, irmãos? Membro desse corpo. Então é por isso que é necessário o batismo. Agora, lê para mim Gálatas, agora é Gálatas mesmo, viu? 3:27. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Quem achou? Quem encontrou? Amém?
Gálatas 3:27. Achou, irmãos? Vamos? Pode essa aqui. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestes de Cristo. Deixa eu concluir. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestes de Cristo. Todos que foram batizados em Cristo já se revestis de Cristo. Então, todos que foram batizados em Cristo, nos revestiram dele. O que é revestir? É vestir algo que já está vestido. Por exemplo, se eu tiro o paletó, eu estou vestido, não estou? Aí eu visto o paletó e me revesti. Então, é por isso que o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Então o batismo é você se revestir de Cristo. Ele é necessário. Por isso que Jesus ele é categórico. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então nós não podemos, irmãos, deixar a oportunidade passar. Viu? Você vem para a igreja, você vai aprendendo. Ninguém é obrigado. Porque aqui é um mandamento. Servir a Deus, a gente serve por livre e espontânea vontade. Mas a gente ensina para que você se inteira do que é o batismo. Então, olha, você participa dos cultos de ensino, você participa das reuniões da igreja, você vê a celebração da Santa Ceia. Então, isso é um incentivo para que você desce as águas, para ser salvo. Porque aí Jesus volta, por exemplo. Aí você teve a oportunidade de ser batizado, mas você nunca se preparou para ser batizado. E aí, irmãos? Aí vem a pergunta, muito séria, né? A pessoa, não é o caso, eu já disse aqui, eu perguntei nos irmãos que não estavam. Aí você pode citar o problema lá do ladrão da cruz, mas ele não tinha tempo. É a mesma coisa, você chega no hospital, tem alguém lá morrendo, e você chega e fala assim: aceita Jesus como Salvador. Ele aceita, ele confessa e vai embora. Aí isso aí, ele foi salvo, porque não teve prazo para batizar. Mas você está na igreja, né, ouvindo os ensinamentos, e quando Jesus voltar, se você não foi batizado, por que você não foi batizado? Vem a pergunta: o porquê? Se não foi, é porque ainda está faltando uma fé genuína, né? Está faltando um crer genuíno. Porque a primeira coisa que as pessoas fazem após aceitar Jesus é ser batizado. Porque quando você aceita Jesus, vem arrependimento. Arrependimento gera morte. A morte física, a morte espiritual, né? Aí você precisa de ser sepultado. Na verdade é uma morte assim, é física mesmo, mas não é a morte do corpo, é do pecado que está em você, né? Aí você tem que ser sepultado. Então, irmãos, olha, aí você fala assim: não, mas pastor, então se eu não batizar eu estou perdendo meu tempo? Não, você não está perdendo seu tempo, porque se você está na igreja, você está aprendendo. Eu falo, porque eu conheço pessoas, irmãos, que já tem 10, 15 anos na igreja, não quis ser batizado. Aí ele está correndo um sério risco de morrer e não ser salvo, e Jesus não deve ser salvo. Então o batismo é salvação? Sim, de certo ponto de vista é salvação, porque Jesus disse: aquele que crê e for batizado. Agora, não significa também: não, então eu vou batizar de qualquer jeito e ser salvo. Não. Irmãos, tudo tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, nessa igreja que eu estava mencionando para os irmãos, qualquer hora que você chegar lá e te batiza, não importa se a sua vida está de qualquer forma, você te batiza. Aí está errado. Batismo é para quem já é convertido, né? Então eles pensam que se batizar as pessoas
elas vão ser salvas. Não é assim. Então, olhem para vocês verem as interpretações erradas. Mas esse daqui é batizado imediatamente. Sim, batizou. Por quê? Houvera nele conversão verdadeira. Eu batizei meu pai, ele converteu no dia 12, eu batizei ele no dia 17, porque tinha que ser rápido. E ele pediu o batismo. Eu quero ser batizado. E não havia nenhum impedimento na vida dele, ele não tinha vício, né? Já estava de uma certa idade, não era tão idoso assim, né? Ele faleceu, eu não tinha feito ainda 74 anos, mas ele pediu o batismo, então nós batizamos ele. Então, gente, olha, nós estamos preparando vocês para descer as águas. Desce as águas consciente do que é batismo. Para que serve o batismo? O batismo serve para você se tornar membro do corpo de Cristo. Enquanto não é batizado, ainda não se tornou membro. E quando a igreja foi arrebatada, ela é um corpo, então vai os membros, certo? Então, por exemplo, se eu pego o meu carro e vou lá para São Luís, não tem jeito, hoje vou deixar meu braço aqui, né? Não, ele é membro do meu corpo. Não, vou deixar meu dedo aqui. Não, ele é membro, certo? Então Jesus vem buscar o seu corpo. O corpo é a igreja. Então vai subir é quem é membro, viu? Amém? Deu para vocês entenderem, jovens? Está entendendo bem? Então estude, viu? Aprenda o que nós estamos ensinando aqui para ser batizado, viu? Para vocês, Jesus vem e vocês ficam. Não, é muito bom. Vocês estão no caminho certo. Participar das reuniões, dos cultos, né? Também não é necessário. Eu não vou fazer pressão nenhuma. Eu estou ensinando a Bíblia. O que a Bíblia está falando, eu estou ensinando. Mas não tem nada de pressão. Você vai decidir. Agora, o conceito é que você decida depressa. Você tem que fazer algo depressa. A conversão, ela tem que acontecer. Você tem que crer em Jesus. Você precisa de ter uma vida nova. Eu citei o versículo aqui de 2 Coríntios 5:17. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas e eis. Está vendo, irmãos? Então é por isso que a gente batiza as pessoas, porque é um sacramento. É o batismo. A Santa Ceia é uma doutrina da igreja, é uma doutrina do Novo Testamento, viu? Amém? Tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Hoje é 27. Não vamos estar em casa, tá? Muitas aulas para tirar alguma dúvida. Coloca no papel depois você as dúvidas que você tem sobre o batismo. Nós estamos aqui para explicar, viu? Então, coloque, escreve, traz para nós. Na próxima aula nós estaremos explicando para vocês. Eu me converti no dia 12 de abril e batizei no dia 7 de julho. Então foi rápido, né? Não demorou muito tempo. Só não batizei antes porque não tinha batismo. Porque eles faziam batismo era nas festas. Então fizeram a festa só no mês de julho. E eu já estava preparadíssimo para ser batizado. E estou firme até hoje, graças a Deus. E a nossa oração é que vocês também se batizam, participar do sangue do corpo. Aí você já é membro, você pode participar, viu? Para esperar Jesus para ir para o céu. Amém? Amanhã nós